Queridos, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus capítulo 19, dos versículos 3 a 9. Nós vamos ler Mateus 19, de 3 a 9. Você que está com a sua Bíblia de papel, vá lá para o Novo Testamento, para o primeiro livro do Novo Testamento. Você que está com a sua Bíblia online, abra a sua Bíblia online. Você que não está com Bíblia nenhuma, ora a Deus e pede graça dele, né? Mas a gente vai ter aqui atrás também projetado para você. E, no entanto, antes de lermos, vamos orar. Senhor, eu quero te dar graças essa noite. Levanta a tua mão direita comigo, diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade. Espírito Santo da verdade, guia-me em toda a verdade. Eu peço que o Senhor me dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo essa noite. Diga: em nome de Jesus, eu amarro, eu ato, eu lanço fora todo espírito contrário à tua palavra, toda distração, toda indiferença, toda incredulidade, fora agora, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Mateus 19, dos versículos 3 a 9, diz o seguinte: alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram as Escrituras? Elas registram que desde o princípio o Criador fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas são um, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-lo embora? Preste atenção nessa pergunta. Por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como uma concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. Diga comigo: não era o propósito original. Versículo 9 diz: e eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar da sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Essa noite nós vamos falar de um assunto muito delicado, um assunto sensível, e por causa disso nós vamos usar muitos versículos. Normalmente você vem aqui e a gente talvez não use tantos versículos, mesmo porque o tempo não necessariamente nos permite isso, mas essa noite nós vamos usar muitos versículos. Então peço que você tenha primeiro paciência, mas que você também faça algo mais, que você anote e você revise. A Bíblia fala a respeito dos cristãos de Bereia, que foram mais nobres porque eles ouviram a palavra e, voltando às suas casas, eles conferiram para ver se realmente era aquilo. Essa noite nós vamos falar desse tema, e nós não vamos falar daquilo que nós pensamos, mas vamos falar do que a Bíblia diz. Por quê? Porque nós queremos estar estabelecido sobre os conceitos bíblicos e não sobre a nossa opinião. Você pode fazer a gentileza, põe a mão sobre o teu coração, diga assim, diga comigo: a minha opinião precisa estar submissa à palavra de Deus. Agora diga assim: não é a palavra de Deus que vai estar submissa à minha opinião. Quantos concordam comigo nisso? Que a gente precisa adaptar a nossa vida à Bíblia e não querer adaptar a Bíblia à nossa vida. Nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer o que a Bíblia diz e fazer aquilo que a Bíblia diz, e não simplesmente dizer: bom, vamos encontrar aqui na Bíblia alguma coisa que me autorize a fazer o que eu quero. Hoje nós vamos falar de divórcio. A gente falou um mês inteiro sobre votos, mas hoje nós vamos falar de divórcio. E vamos falar disso porque a família está sob ataque.
A família está sob ataque, debaixo de todo tipo de classe de ideologia do mal, de todo tipo de pessoas, inclusive, irmãos, de teólogos liberais, e por causa disso os divórcios se multiplicam, inclusive no seio da igreja. Não é verdade que, se a gente fosse fazer uma estatística, a igreja deveria ser diferente do mundo? Vamos dizer que no mundo nós temos 50% de divórcio. Nós não poderíamos ter esse número dentro da igreja, mas infelizmente o mesmo percentual que está no mundo, também a gente encontra na igreja. Irmãos, nós estamos preparando uma igreja mais forte para a próxima geração. E o nosso desejo é que possamos, no nosso meio, ter uma estatística totalmente diferente. Quantos concordam comigo? Digam amém para isso. Então eu quero começar com algumas afirmações essa noite. A primeira afirmação que eu quero fazer essa noite, pode ser que você está aqui, você é divorciado, esse assunto pode ser sensível para você. Eu quero dizer, a primeira coisa, que o divorciado não é um cristão de segunda categoria. Eu quero começar dizendo isso. Mas é importante que a gente trate esse assunto, porque um divórcio e um casamento ilegitimamente, ou melhor, um divórcio e um casamento biblicamente ilegítimo, é um risco muito grande, porque compromete até a nossa eternidade. Porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E Jesus disse que aquele que se casar com uma pessoa divorciada comete adultério. É um assunto que implica a minha e a sua eternidade. A segunda coisa que eu queria falar essa noite é que um cristão, estou estabelecendo algumas bases, um cristão, sempre que ele se casar, ele deve se casar com outro cristão. Toda pessoa que deseja se casar, seja solteiro, viúvo ou biblicamente livre para um novo casamento, precisa fazer isso no Senhor. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 14 a 15. Diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão tem a luz com as trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente? Para todas essas respostas, ou para todas essas perguntas, a resposta é nada. A próxima afirmação que eu quero fazer é que a origem do casamento não é humana. Deus instituiu e revelou sua vontade sobre o casamento nas páginas da Bíblia. Os indivíduos só podem se casar, divorciar ou casar-se de novo sem pecar, se eles fizerem quando e como Deus diz que pode. Deixa eu explicar isso melhor para você. O Estado, ele pode regulamentar o casamento. O Estado pode regulamentar o divórcio. Mas o cristão verdadeiro, ele reconhecerá que a prerrogativa de determinar as regras para o casamento e o divórcio pertence a Deus. Alô? O Estado pode regular, mas se você é um cristão, você vai dizer: ainda que o Estado permita, se o meu Deus não permitir, eu farei o que meu Deus diz e não o que o Estado diz. Estamos juntos aqui? Sabia que os cristãos do primeiro século morreram por isso? Era perguntado para eles: César é Senhor ou Jesus é Senhor? Eles falavam: Jesus é Senhor. Eles perderam a cabeça, eles foram para o Coliseu, eles foram presos, porque eles reconheceram que Deus era maior do que o Estado. Quero fazer mais uma afirmação: a Bíblia é a autoridade maior, e nós ajustamos a nossa vida à Bíblia e não o contrário. Mais uma afirmação: a cultura bíblica é a cultura do casamento e não a cultura do divórcio. Portanto, a CCC, ela também tem essa mesma cultura. Põe a mão sobre o teu coração, olha para mim e diga assim: a cultura da CCC é a cultura do casamento e não do divórcio. Vocês estão de acordo comigo? Porque essa é a cultura bíblia. Então, meus irmãos, não se trata do que nós pensamos, mas se trata do que a Bíblia diz. Olhe comigo Malaquias capítulo 2, versículo 16.
A Bíblia diz assim, o Senhor dizendo em Malaquias 2,16: pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se da sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração e não sejam infiéis. Alguns versículos antes, diz algo muito interessante. Olhe comigo dos versículos 13 a 15. Malaquias diz o seguinte: há outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrima o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E ainda perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel. Embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez votos de casamento. Acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer dessa união? Quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração e permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade. Os fariseus, eles conheciam esses textos, mas eles se aproximaram de Jesus para colocar Jesus à prova. Eles conheciam que Deus odeia o divórcio, mas eles se aproximaram de Jesus e eles queriam colocar Jesus numa armadilha. Então eles perguntaram para Jesus: deve-se permitir um homem que se divorcie da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus disse: não, olha, no início não foi assim. Eles disseram então, porque Moisés disse então que na lei que o homem poderia dar à sua esposa um certificado de divórcio. Antes de continuar e tentar explicar essa passagem, eu gostaria de andar com você no entendimento entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. Os fariseus perguntaram: por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Quando os fariseus falam da lei, eles estão falando do Pentateuco. Estão falando dos 5 primeiros livros do Velho Testamento. Especialmente estão falando das leis que Moisés instituiu para o povo de Israel. E as leis que Moisés estabeleceu eram primeiramente leis morais. As leis morais especialmente estão descritas nos 10 mandamentos. Mas Israel não tinha apenas leis morais, eles tinham também leis cerimoniais. E essas leis tratavam dos sacrifícios, das cerimônias, das festas, dos dízimos, das ofertas. Mas Israel não tinha apenas as leis morais e as leis cerimoniais, eles tinham também leis civis. Leis sociais, leis comunitárias, leis para a agricultura, leis para o negócio. E finalmente eles tinham também leis para a saúde. Eles tinham leis que tratavam da dieta que eles deveriam ter, do dia de descanso, da higiene. Essa era a lei de Moisés. E os fariseus estão perguntando: mas por que Moisés na lei disse que poderíamos dar uma carta de divórcio? Agora, nós temos aqui desse lado a lei de Moisés. Mas desse outro lado aqui, nós já não servimos mais aquela lei. Nós já não estamos debaixo daquela lei, mas estamos debaixo da lei de Cristo. Diga comigo: a lei de Moisés e a lei de Cristo. Irmãos, a lei de Moisés apontava o pecado, mas ela não podia liberar o povo do pecado. A Bíblia diz que Jesus, ele não veio para abolir a lei de Moisés, ele veio para cumpri-la. Mateus 5,17, ele diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos do profeta, vim para cumpri-los. E ao cumprir, Jesus deu fim àquela aliança e inaugurou uma nova aliança. Jesus deu fim ao Velho Testamento e ele inaugurou o Novo Testamento. A antiga aliança e a nova aliança. A lei de Moisés não podia tornar ninguém justo. Ela só condenava o pecador e apontava o pecado. Mas na cruz, Jesus atendeu todos os requisitos da lei. Alô?
Jesus na cruz atendeu todos os requisitos da lei. E não apenas isso, ele nos incluiu nele. Então eu e você também atendemos em Cristo todos os requisitos da lei. E é por isso que nós vamos encontrar em Romanos, no capítulo 10, versículo 4, as escrituras dizendo assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Quantos aqui creem? Quantos creem? Faz assim, faz assim, faz assim. Lá é isso, mezanino, amém. Se você crê, Cristo é o fim da lei. Se você crê, você foi justificado em Cristo. A lei de Moisés, ela foi substituída no Novo Testamento, então, por uma lei superior. Porque Jesus, ele veio não para retirar a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, eu queria que você me empresta a tua imaginação um pouco. Quantos podem me emprestar a tua imaginação? E você vê uma cruz aqui. Quem está vendo a cruz aqui? Quem está vendo? Alguns têm boa imaginação, outros estão falando, pastor é maluco. Não. Imagina uma cruz aqui. Então existem coisas na lei de Moisés que vieram, mas quando chegaram na cruz, é como que elas colidissem com a cruz. E elas caíram aqui destruídas. Por exemplo, o sacrifício de animais. Veio na lei de Moisés, sacrificando animais para o perdão do pecado. Quando ela chegou na cruz, ela bateu na cruz. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já não precisa mais de sacrifício de animais. As leis cerimoniais. Por exemplo, a circuncisão. A circuncisão veio até a cruz. E ela colidiu na cruz. E ela caiu aqui. Do outro lado, você não precisa ser circuncidado, porque do outro lado você é batizado em Cristo Jesus. A marca da aliança não é física, a marca da aliança é espiritual. Só que tem outras coisas que vieram até a cruz. Quem está vendo a cruz ali? Quem está vendo a cruz ali? Tem mais gente vendo a cruz agora do que antes. Tem coisas que vieram até a cruz. Vou dar um exemplo. Não matarás. Vem até a cruz, bate na cruz, atravessa a cruz e amplia. Lá Jesus fala, quantas vezes? Pelo menos 7 vezes no livro de Mateus, Jesus vai falar assim: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E ele vai dizer assim: ouviste o que foi dito, não matarás. Eu porém vos digo que qualquer um que insultar o seu irmão é réu de morte. Jesus equiparou a ira com o homicídio. Quer ver mais um? No Antigo Testamento a lei era: não adulterarás. Então veio essa lei até a cruz. Quando chegou na cruz, ela passou pela cruz e ela cresceu. Ele diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Mas eu porém vos digo, qualquer que olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou. Quem está percebendo que a régua está crescendo aqui desse lado? A lei de Moisés, ela termina em Cristo. Pela cruz, Deus escreveu a lei de Cristo agora no nosso coração. Aquela lei que foi escrita em pedras pelo dedo de Deus, desse lado aqui, ela vai ser escrita nos nossos corações. Põe a mão no seu coração e fala: lei. Está escrita agora nos nossos corações. Olha o que Jeremias profetizou, Jeremias 31, 33, ele diz assim: essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente, e as inscreverei em seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deixa eu te dizer algo, se você tem o Espírito Santo, então você sabe quando você está fazendo algo certo ou errado, sim ou não? Por quê? Porque a lei está escrita no teu coração. Para quem nasceu de novo, Cristo é o marco a partir do qual a lei é estabelecida. A lei de Cristo. Agora, meus irmãos, está claro para nós que a lei de Cristo é superior à lei de Moisés. Mas nós vamos encontrar
dois extremos com relação a isso. O primeiro extremo, nós vamos encontrar que no Novo Testamento, mesmo vivendo debaixo da graça, eles começaram a querer exigir que os cristãos cumprissem ou seguissem a lei de Moisés. E vamos ser sinceros, ainda hoje, há quem queira obrigar os cristãos a fazer coisas que os judeus fazem. Para que você seja abençoado, você precisa usar um kippah. Para que você seja abençoado, você precisa ter uma bandeira de Israel na tua casa. Para que você seja abençoado, você precisa cumprir determinadas regras. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Em Atos, no capítulo 15, nós vamos encontrar que Paulo e Barnabé, eles saíram pregando o evangelho, e os gentios, os não judeus estavam se convertendo, e alguns irmãos quiseram então que eles passassem a seguir as leis cerimoniais de Israel. E então os apóstolos se reúnem em Jerusalém para discutir esse assunto. E preste atenção qual foi a resolução, Atos 15, 28 a 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Preste atenção o que foi pedido de você. Outro dia eu estava numa festa e uma pessoa me ofereceu um chouriço, uma morcija. Sim, tem gente que fala isso também, fala assim. E eu falei, não, eu não como. Falou, mas você não come, é tão gostoso? Eu falei, não, eu não como porque é sangue. Não pode comer? Bom, vamos aqui, olha. A Bíblia diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior do que esses poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos. Se alguém vem para mim e fala, olha, come esse pãozinho de Santo Antônio, eu digo, não, porque é dele. Não quero. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue, de comer a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas. Essa foi a decisão do Concílio de Jerusalém. Para você que não é judeu, quantos estão felizes que eles não incluíram ali na lista? Quantos homens estão felizes que não incluiu na lista a circuncisão? Porque você ia se converter ao cristianismo, não importa a idade que você tivesse, e a gente, não incluiu, só pediu isso. Só que, por outro lado, a gente vive nesses dias um outro extremo, que é a tal da graça extravagante. É verdade, você está debaixo da graça, você não precisa cumprir os requisitos da lei, porque você está debaixo da graça. Romanos 6,14 diz, o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não estão sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Só que aí muitas pessoas pegam isso e dizem, não, eu estou sobre a graça. Eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso me embriagar, eu posso adulterar, eu posso fazer qualquer coisa que eu estou debaixo da graça. O fim da lei é Cristo. Isso é um extremo. Porque Paulo disse que ele mesmo que não estivesse debaixo da lei de Moisés, ele obedecia à lei de Cristo. Olhe comigo Romanos 6,15. Romanos 6,15 diz, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? O pessoal da graça extravagante não lê esse versículo. Olha o que está dizendo, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Qual que é a resposta? Qual que é a resposta? De maneira nenhuma. Por quê? Porque, sabe por que nós estamos debaixo da graça? Porque pensa, não adulterarás. Quantos estão vendo a cruz aqui ainda? Passou pela cruz, veio aqui. Agora qualquer que olhar com intenção impura no seu coração. Já era impossível no Antigo Testamento, agora ficou muitas vezes pior. Então Deus diz, eu vou te dar graça. O que é a graça? É o poder de Deus para você corresponder à vontade dele. Põe a mão sobre o teu coração, diga graça.
é o poder que Deus me dá para fazer a vontade dEle. Eu sou muito imaginativo e eu já sou velho. Alguns de vocês não vão saber do que eu estou falando, mas eu vou me aventurar. Quando eu era criança, eu gostava de assistir o Marinheiro Popeye. Quem sabe o que era o Marinheiro Popeye? Lembra que o Marinheiro Popeye estava bem fraquinho, mas aí ele comia o quê? Espinafre. Todo mundo sabe. Ele abria a lata e comia espinafre. E aí ele ficava forte. Irmãos, a graça é a lata de espinafre que Deus deu para você. Para você realizar a vontade dEle. Puxa, eu não posso nem olhar para uma mulher que eu vou com intenção impura, que eu vou adulterar com ela. Como eu vou fazer isso? Pela graça. Eu não posso nem ofender uma pessoa, porque se eu fizer isso, eu sou réu de morte. Como eu vou fazer isso? Pela graça. A graça capacita você para andar em santidade. Essa é a lei de Cristo. Agora, entendendo a diferença entre a lei de Cristo e a lei de Moisés, com esse entendimento, vamos voltar à pergunta que os fariseus fizeram para Jesus. Ele perguntou assim: é permitido que um homem por qualquer motivo se divorcie da sua esposa? E Jesus vai responder no versículo 8. Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Você pode repetir comigo? Diga: não era esse o propósito original. Diga de novo, se ajuste na sua cadeira, enche o seu peito, dá uma agitada e diga comigo assim: não era esse o propósito original. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando do real desejo do coração de Deus. Ele está dizendo: esse não é o real desejo do coração de Deus. E meus irmãos, o que nós queremos aqui é encontrar o real desejo do coração de Deus. Isso importa para nós. A quantos aqui lhes importa o desejo do coração de Deus? Se você tem esse coração, então você vai entender o que Jesus está falando. Os fariseus, eles interpretaram que um homem poderia se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. Irmãos, é isso que as pessoas fazem hoje em dia, infelizmente. Você sabia que um homem podia, pela lei de Moisés, se divorciar da sua esposa se ela não cozinhasse bem? Verdade? Não estou brincando, é verdade. É verdade. Pela lei de Moisés, um homem podia se divorciar da sua esposa se ela fosse ciumenta, se ela sempre tivesse de mau humor. Um homem podia se divorciar da sua mulher se ela tivesse ficado mais feia. Verdade? Se ela não fosse tão bonita quanto antes. Vocês riem, mas a verdade é que era isso que estava acontecendo em Israel. O homem se inconformava com a sua esposa, fazia uma carta de divórcio e ela ficava ao léu. Deixava aquela pessoa totalmente vulnerável. Jesus está falando: não foi isso que Deus planejou no início. As coisas que eu estou mencionando aqui, meus irmãos, eu posso acrescentar algumas outras. Ele me ofende com as suas palavras. Ele é viciado em futebol. Ele trabalha demais, nunca está em casa. Ele trata melhor o carro do que eu. Ele não sai do bar. Meus irmãos, nada disso é um motivo bíblico para divorciar. Aliás, nós temos o tempo de namoro para isso. A gente deve valorizar o tempo de namoro, porque é no tempo de namoro que a gente deve... Aliás, alguém diz o seguinte: durante o namoro, abra bem os olhos, porque depois que você casar, você vai ter que fechar ele muitas vezes. É verdade. É que nós nunca temos dinheiro. Ele não tem visão para a vida, pastor, ele não faz nada. Ele não larga o videogame. Você até pode ter vergonha de um homem como esse, já que ele não tem, né? Mas esse não é motivo para divórcio. A gente não tem nada em comum. Meus sogros são muito invasivos.
Aquela famosa frase, incompatibilidade de gênio. De manhã eu falei de gênero. Também seria. Não tem interesse no nosso casamento. Ele não tem interesse na família. Ah, eu não amo mais. Irmãos, essas são algumas das razões pelas quais as pessoas se divorciam. E deixa eu te dizer, nenhuma delas é biblicamente válida. Aliás, quando você olha para a Bíblia, o divórcio não é uma opção. Quando você olha para a Bíblia, o divórcio não é uma opção, ele é uma exceção. Jesus diz claramente que o único motivo para o divórcio é por práticas sexuais ilícitas. A palavra ali no grego é a palavra porneia. E apenas, irmãos, a vítima que se mantém fiel é dado o direito de um novo casamento. Eu já tenho visto eventualmente que há cônjuges que um deles comete adultério, não aceita o arrependimento, não aceita voltar para casa, muitas vezes cortam as conversas, não quer falar com o pastor, não quer falar com o líder, não quer falar com ninguém. E aí o outro cônjuge, que é vítima, e que estaria livre, segundo a Bíblia, para um novo casamento, ao invés de esperar, falar, já que ele fez, agora eu também vou fazer, chuta o pau da barraca. Aí já não é mais um adúltero, são dois adúlteros. Acontece isso, são dois adúlteros. Mateus diz, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E por que eu estou pregando sobre isso, meus irmãos? Por causa da tua eternidade. Porque fora ficam os adúlteros. Eu não quero que você fique de fora. Eu quero que você tenha entendimento bíblico. Irmãos, há pessoas que inventam coisas como se elas fossem uma permissão para se divorciarem, mas não. Aliás, é muito importante a gente entender isso. Cada caso é um caso que deve ser analisado olhando para a Bíblia e não para a nossa vontade. Deixa eu dizer isso novamente. Cada caso é um caso e ele deve ser analisado olhando para a Bíblia e não para a nossa vontade. Irmãos, não tem sido fácil ser pastor esses dias. Eventualmente nós, os pastores da nossa casa, nossa equipe pastoral, nós nos reunimos e nós estamos sempre avaliando a palavra de Deus, olhando na palavra de Deus, porque é muito difícil para a gente dizer para uma pessoa que ela nunca mais poderá se casar. É muito difícil você encerrar uma pessoa dentro dessa perspectiva. Não é fácil. Inclusive quando nós vamos julgar um caso no presbitério, nós dizemos assim, não queremos saber o nome, não queremos saber a idade, não queremos saber nada, porque nós não podemos julgar a pessoa, nós precisamos julgar a situação. É muito difícil dizer para uma jovem de 23 anos que se separou por qualquer motivo, não foi motivo de adultério, que ela nunca mais poderá se casar, ou então a única solução é voltar para o antigo marido. Não é uma coisa fácil. Mas irmãos, como pastores, a nossa autoridade vai até onde a palavra de Deus permite. A gente não pode ir além. Quais situações, pastor? Quais situações a Bíblia permite o divórcio? Existem algumas situações. A primeira é essa que nós acabamos de ver. Em caso de adultério ou imoralidade sexual de um dos cônjuges, é permitido o divórcio. Como uma exceção. Vamos ler de novo Mateus 19:9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Mas é muito importante que você entenda que como igreja, deixa eu dizer isso para você, a cultura da CCC é a cultura do casamento, não do divórcio. Então se nós temos alguém cujo casamento sofreu o dano do adultério, da imoralidade sexual, e esse casal
se separou, nós sempre vamos trabalhar para reconciliar esse casal. Nós sempre vamos trabalhar para o perdão, nós vamos trabalhar para a reconciliação. Sempre. Mas quando isso não se torna possível, preste atenção aqui, a vítima, diga comigo, a vítima. Diga de novo, a vítima. A vítima estará livre para se casar de novo. Somente a vítima. Ah, pastor, e se o cônjuge que foi agressor se arrepender? Se essa vítima aceitar, glória a Deus. Esse é o propósito da igreja. Mas pode acontecer do agressor ou da agressora ir embora de casa, se unir uma outra pessoa, constituir uma outra família debaixo das leis do Estado. É possível. Mas lembre, a Bíblia é superior ao Estado para aquele que crê nela. Então vamos dizer que essa pessoa que foi a vítima ficou aqui, e ela então, já que o agressor não deu possibilidade de reconciliação, ela refez a vida porque ela tinha direito. Então ela se casou com uma outra pessoa, ele se casou com uma outra pessoa. E depois de 3, 4, 5 anos, o agressor se arrepende. Ele entende que está em adultério. Ele entende que se ele continuar naquela situação, ele não entrará no reino dos céus. Então ele se arrepende. Mas agora, a sua esposa ou o seu esposo, já está casado ou casada. Ou seja, a vítima já está casada. O que resta para essa pessoa, o agressor? Permanecer solteiro e casto pelo resto da vida. Ele não tem mais possibilidade, porque se ele se casar, ele vai estar em adultério. É duro falar isso. E talvez algumas pessoas dizem, pastor, mas onde está o amor? Eu já tive pessoas me perguntando isso. O amor é que Deus te perdoa o pecado de adultério ou o pecado do divórcio, porque todo divórcio é um pecado. É fruto do pecado. O pecado do divórcio é perdoável. Deus perdoa o seu pecado. O que Deus não vai fazer é te livrar das consequências do seu pecado. Vamos dizer o seguinte: uma pessoa matou alguém ontem, veio na igreja hoje, ouviu a voz de Deus, se converteu, entregou-se a Cristo. A Bíblia diz que ela é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, sim ou não? Mas o que nós vamos dizer para essa pessoa? Vai lá na polícia e se entrega. Ela vai como nova criatura, mas ela vai assumir as consequências do erro dela. Essa é a primeira das possibilidades que a Bíblia nos diz. E é por isso que a gente diz que a vítima precisa ter muito cuidado. Porque se essa vítima disser, bom, já que ele ou ela foi embora, agora também vou achar um homem para mim, uma mulher para mim, e ainda não passou pelo divórcio, ela vai também cometer o mesmo pecado, e aí nós vamos ter duas pessoas em adultério, e não tem solução para nenhuma das duas. A segunda maneira que a Bíblia diz que pode acontecer um divórcio, é quando o cônjuge descrente quer se separar porque o outro se tornou cristão. Vamos imaginar que vocês dois eram descrentes, mas um dos cônjuges veio à igreja, entregou a vida para Jesus, voltou para casa e diz, eu agora sou crente. Então o marido ou a esposa dessa pessoa que se converteu diz, tá louco, eu odeio crente. Falou, mas agora eu sou. Bom, então eu odeio você agora, porque eu odeio crente, eu não quero viver com você. E a pessoa diz, eu não quero mais viver com você, porque você é crente, eu vou embora. A Bíblia diz que nesse caso, essa pessoa pode ser, ou pode contrair um novo casamento. Vamos ao texto. 1 Coríntios capítulo 7, de 12 a 15. Se um irmão tem uma mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele.
Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, diga comigo, todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então o que a Bíblia está dizendo. Agora, isso não quer dizer que você vai encher a paciência da pessoa até ela ir embora. Não é isso. Ao contrário, a Bíblia diz que a mulher ganha o marido pelo seu comportamento, sem palavras. Então você vai orar por seu marido ou esposo, você vai orar por sua esposa. Nós temos pessoas aqui na igreja, que o marido vem à igreja e a esposa é descrente. Nós temos que a esposa vem e o esposo é descrente, mas eles continuam lutando pelo casamento, porque eles entenderam que a cultura de Deus é a cultura do casamento e não do divórcio. Deus odeia o divórcio. Terceiro caso está em 1 Coríntios 7, de 10 a 11. Diz assim: aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor. Vocês estão anotando esses textos? Vocês precisam ter esses textos. Eu te animo. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer... O terceiro caso é se ambos permanecerem solteiros e castos enquanto estiverem separados. Pode acontecer que um casal venha e diga assim: eu não quero mais viver com essa mulher. Ou que a mulher diga: eu não quero mais viver com esse homem. E eles de comum acordo dizem: vamos nos separar, mas vamos nos separar de boa. É permitido isso na Bíblia? É permitido, desde que esse homem permaneça solteiro e casto pelo resto da vida, e essa mulher permaneça solteira e casta para o resto da vida. Qual a maneira desse homem ter uma esposa novamente, ou aquela mulher ter um esposo? Se eles voltarem para eles mesmos. Vamos ler o texto, ver se é isso que o texto está dizendo. Aos casados dou esse mandamento, mas não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem casar-se, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Nós não vamos encontrar nenhum versículo que dê a essa pessoa a permissão de se divorciar para se casar novamente com uma outra pessoa. Só existe uma possibilidade bíblica: por motivo de adultério. A única opção para ter alguém ao seu lado, nesse caso aqui, é voltar para o seu cônjuge. Biblicamente, meus irmãos, não existe outros motivos que permita o divórcio de um cristão. Mas talvez alguém faça a seguinte pergunta essa noite: pastor, eu conheci a Cristo divorciado, o que eu faço? É importante que você entenda isso. Atos 17, 30 diz assim: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Paulo está falando aqui em Atenas sobre a ausência de Deus na vida deles. Ele está falando da ausência de Deus na vida dos atenienses e da idolatria deles, e ele afirmou que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Então, se você chegou a Cristo, conheceu a Cristo, mas você viveu no mundo, e lá no mundo sem Cristo, você conheceu alguém, você se divorciou e você chegou aqui na igreja divorciado, nós vamos receber você no estado que você chegou. Assim como eu falei, se alguém entrega a vida para Jesus e tem um crime, precisa voltar e pagar o crime, o divorciado, quando chega aqui, ele chega debaixo da lei dos homens como livre para um novo casamento. Porque para o mundo, se uma pessoa se divorciou, segundo as leis do mundo, ela está livre para um novo casamento. E se essa pessoa estava no mundo, se divorciou e chegou à igreja nessa situação,
Deus não levou em conta o tempo da ignorância dela. Ela agora vai ter o direito de reconstituir a sua vida. Mas irmãos, lembra disso, a cultura da CCC é a cultura do casamento e não do divórcio. Então o que nós vamos fazer? Esse irmão vai vir e vai falar assim: me entreguei a Cristo, eu estava casado, me divorciei. A primeira coisa que nós vamos perguntar: a sua esposa, estou falando aqui no caso de um homem, a sua esposa continua sozinha? Se ele disser não, ela já se casou, ela já tem filhos, já tem família, ok, mas se ela estiver sozinha, nós vamos procurar essa esposa. Eu me lembro que chegou um homem aqui na igreja e ele diz, ele era cristão, ele usou aquele outro texto, ele diz assim: a minha mulher não quer viver comigo porque eu sou um cristão. E nós falamos: tá bom, nós vamos lá conversar com a tua mulher. Deu o telefone. E quando nós chegamos lá, nós evangelizamos ela. Essa mulher entregou a vida para Jesus. Nós perguntamos: você ainda quer o seu marido? Ela falou: eu quero meu marido. Infelizmente essa história não terminou bem, porque nós viramos para aquele irmão e falou: a sua esposa quer você de volta e agora ela é crente. Ele falou: não, eu não quero ela, porque eu quero aquela outra. E ele saiu da igreja com a outra. Mas nós sempre vamos fazer isso. Teve situações que a pessoa chegou aqui divorciada e nós falamos: nós vamos conversar com o seu esposo. E o esposo virou: não quero essa mulher nem pintada a ouro. A gente falou: bom, então você está livre para o novo casamento. Mas teve situações que a gente foi, a pessoa entregou a vida para Jesus, chorou, voltou o casamento, reatou o casamento, estão aqui na igreja casados para a glória de Deus. Porque a nossa cultura é a cultura do casamento e não do divórcio. Essa é a nossa cultura, porque essa é a cultura bíblica. Agora, vamos dizer que você me pergunte assim: pastor, ok, mas e se meu marido está abusando de mim fisicamente? O que eu faço? E se eu descobrir que o meu marido teve a intenção de abusar sexualmente da minha filha? O que eu faço? O que eu faço com essa mulher violenta, que está batendo em todo mundo na casa, está quebrando tudo? Nesses casos, meus irmãos, nós cremos que nesse caso, onde está em jogo a integridade física, a vida, a segurança física e emocional de uma criança, nesses casos deve haver a separação como uma medida protetiva, mas nunca o divórcio. Porque qual é a esperança dessa separação? É que esse cônjuge agressor, ele caia em si. E que ele volte para casa como filho pródigo. Que à medida que ele perca o lar dele, que ele perca o conforto da família, e ele esteja sozinho, que ele se arrependa. E aí então nós possamos tratar essa agressão, tratar essa deturpação na vida da pessoa. Mas existe casos que a verdade é que essa pessoa, em muitos casos essa pessoa não se arrepende. E pior, ela encontra outra pessoa. E quando ela encontra outra pessoa, na verdade ela deixa aquela pessoa livre para um novo casamento. Essa é a verdade. Porque a pessoa vai se tornar vítima não apenas da agressão, mas também do adultério. Agora é sempre importante a gente perguntar que tipo de abuso físico justificaria uma separação. Porque de novo nós temos aqui a verdade que cada um vai prestar contas de si a Deus. Que tipo é essa agressão? Será que é algo que pode ser resolvido num aconselhamento? Será que é algo que pode ser resolvido numa terapia? Lembre-se disso, a nossa cultura é a cultura do casamento e não do divórcio. Nós vamos fazer tudo possível para a reconciliação e para que o casamento jamais seja dissolvido. Meus irmãos, o pecado de infidelidade sexual é tão grave que Deus deu a permissão ao inocente de dissolver o casamento. E mesmo que nós tenhamos o direito de nos separar, Deus quer que nós lutemos pelos nossos lares.
A vítima inocente de um divórcio por motivo de infidelidade tem o direito de se divorciar e de voltar a casar, tendo o favor de Deus para isso, é verdade, mas o desejo de Deus é que nós demos uma oportunidade a essa pessoa. Da mesma maneira que Deus nos deu uma oportunidade, Ele espera que nós façamos o mesmo. Deus que nos deu a liberdade, esse Deus que trabalha na nossa vida, o mesmo Deus que deu a liberdade para que o cônjuge ferido se divorcie, lá no coração dele, Ele deseja que nós ofereçamos uma outra oportunidade. A gente sabe que o casamento nunca fracassa por causa de uma pessoa só. Todos nós temos muitos erros, mas é muito importante que na restituição do pecado, o infiel, ele deve assumir o seu erro e voltar para casa totalmente arrependido. A gente que lida com pastores, a gente vê que muitos casamentos entram numa situação de codependência, onde um deles constantemente quebra a aliança, e o outro recebe essa pessoa, e não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que a vítima deveria receber quando o agressor realmente demonstra constante arrependimento. Não é aquela pessoa que volta para casa dizendo: eu fiz isso porque você é assim, você fez aquela outra coisa. Não, é uma pessoa que volta como filho pródigo: eu não sou digno de ser chamado seu esposo ou sua esposa, mas me dê uma outra oportunidade. E como nós temos a cultura do casamento, eu creio que nós vamos dar uma segunda oportunidade. Por quê? Porque os fariseus, eles estavam preocupados com o que a lei dizia. Jesus estava preocupado com o que o coração de Deus dizia. E ele diz: não foi assim desde o início. Moisés só fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Irmãos, nós não queremos viver na graça debaixo da lei. Nós não queremos viver na graça como os fariseus. Nós não vamos olhar na palavra coisas que apoiem a nossa má conduta. Nós vamos olhar na palavra e dizer o que a Bíblia diz, qual é o coração de Deus, o que Deus está pensando, como Ele está vendo, porque nós queremos corresponder ao coração dEle. Quantos dizem amém para isso? Eu termino essa noite dizendo o seguinte: Josué, no início da sua caminhada, na verdade, aliás, no final da sua caminhada, Josué, ele proclama algo no seu livro. Ele reúne todo Israel e ele diz assim: olha, projete para mim, por favor, Josué 24:15. Ele diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses que os nossos antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu amo essa frase de Josué. Ele fala assim: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu dizer isso de novo. O Estado regula o divórcio. O divórcio é legal. Mas deixa eu te dizer, não é porque é legal que é bíblico. Nós vamos viver tempos obscuros pela frente. As drogas vão ser legalizadas. Alguns tipos de furtos já estão legalizados. Nós vamos viver tempos difíceis à frente. A Bíblia diz em Isaías que a escuridão cobrirá a terra, densas trevas sobre a terra. Mas é essa mesma passagem que diz: mas sobre ti brilha o Senhor, e a sua glória já se pode ser vista. Nós vamos nos levantar, e qual é a minha oração? Entregar uma igreja mais forte para a próxima geração é entregar uma igreja com menos divórcios.
Na verdade, não seria maravilhoso se a gente pudesse fazer uma estatística aqui na CCC e dizer assim: nós temos 0 divórcio. Mas a verdade é que os problemas que os pastores mais lidam é com situações como essas. Irmãos, vale a pena eu estar falando o que eu estou falando aqui essa noite, sabe por quê? Nós temos visto agora que existe uma tendência do agressor cancelar. O agressor cancela os pastores. Ele não está disposto a conversar, não está disposto a ter um aconselhamento, não está disposto a falar com ninguém, cancela. E quando a pessoa entra nisso, ela desliga do coração de Deus. Não tem como você perseverar num divórcio sem se desligar do coração de Deus, porque Deus odeia o divórcio. Quem sabe essa noite você também poderá dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho um amigo que ele se casou, e uma semana depois que ele voltou do casamento, eu virei para ele e falei assim: como foi? E ele virou para mim assim: só não me divorciei porque eu sou crente. Na primeira semana de casamento. Mas agora eles já estão completando quase 40 anos de casados. Irmãos, tira do seu dicionário a palavra divórcio. Tira do teu dicionário. O crente não pode ter no seu dicionário a possibilidade do divórcio. Sabe aquela coisa que briga, o casal fala, arranca aliança, joga aliança, fala, nunca mais vou te ver. Nós não podemos ter isso no casamento. A gente se embola aqui, a gente briga aqui, a gente resolve aqui, mas nós vamos manter esse casamento para a glória de Deus, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode ficar de pé no lugar onde você está?